Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Vamos começar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos, Senhor, na Tua presença, para aprendermos mais da Tua palavra, meu Pai. Te apresentamos as nossas vidas, Deus, a nossa mente, o nosso entendimento. Pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar unção, entendimento do Teu Espírito Santo. Que o Senhor repreenda, meu Deus, em nome de Jesus, todo o mal, toda a ansiedade, toda a preocupação, Senhor, toda a dúvida, Deus, toda a insegurança, toda a incerteza. Que o Senhor coloque em nós a Tua paz, Senhor, a Sua segurança, meu Pai, o Teu amor, a Tua alegria. Teu Espírito Santo, Deus, que o Senhor venha nos encher, meu Pai, com a Tua presença, com a Tua paz, meu Pai, com a Tua graça, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, a lição de hoje, nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens e vamos fazer a leitura que está em Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens que se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nessa parábola, o Senhor Jesus, ele conta ali para os seus discípulos e ele também não faz interpretação, e ela está somente no livro de Mateus, ela só é contada aqui no Evangelho de Mateus. E Jesus contou a parábola das 10 virgens imediatamente após o capítulo que ele fala sobre, o que é conhecido como o sermão escatológico, onde Jesus fala sobre o final dos tempos. Então, o capítulo 24 de Mateus inteirinho é Jesus falando sobre o final dos tempos, o que vai acontecer, como vai ser, como fala no livro de Apocalipse, como fala um pouquinho no livro de Mateus. Então, Jesus faz algumas revelações, ele fala algumas coisas do que vai acontecer. E na última parte do sermão, Jesus ele faz um alerta sobre a separação entre os bons e os maus, a separação que vai existir entre os santos e os ímpios, que vai acontecer quando Jesus vier. No capítulo 25, Jesus ele faz essa separação ainda mais detalhada. Então ele conta uma série de 3 parábolas e nas 3 ele fala sobre isso. Então é a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, que nós estudamos na aula passada, e a parábola da separação dos bodes das ovelhas, Então, Jesus explicando que quando ele vier, por mais que estejam vivendo todos juntos, convivendo todos juntos, e que às vezes eles tenham aparências semelhantes, eles serão separados no final do tempo. Então, como eu disse desde a primeira aula, quando Jesus ele contava as parábolas, ele usava histórias, fatos, coisas do cotidiano daquela época dos judeus. Então ele falava de uma maneira que, se eles quisessem, para eles seria mais fácil entender. Então aqui ele usou o exemplo de um casamento típico judeu, como era naquela época. Então era no costume daquela época que o noivo fosse acompanhado dos seus amigos, tarde da noite, à casa da noiva. Lá, a noiva esperava o noivo com as suas damas de honra. As damas de honra eram as virgens, e eram elas que preparavam a noiva. Só que, ao serem avisadas de que o noivo estava se aproximando, as damas, as virgens, elas pegavam as suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa da noiva, onde ia acontecer a celebração das núpcias.
Então, as virgens não eram a noiva, elas eram as damas de honra, como se fossem talvez as madrinhas da noiva. E aí, sobre a escolha de Jesus usar o exemplo falando de 10 virgens, acredita-se geralmente que a cerimônia era composta sim por 10 damas, né, pelo fato de que as formalidades judaicas daquela época, geralmente elas eram realizadas com um comparecimento de pelo menos 10 pessoas, né? Então tinha um significado essa quantidade de 10. E aí, com relação à parábola, né, e as interpretações, a gente sabe que todas as parábolas até hoje acontece isso, a não ser com a parábola do semeador, onde Jesus faz a interpretação. Mas quando Jesus não interpreta, cada estudioso, cada teólogo, né, ele dá uma interpretação diferente. Existem correntes diferentes. Então aqui não é diferente, né? Tem várias interpretações. Então, ao longo dos anos, cada um foi dando a sua interpretação e eu vou falar um pouquinho de quais são essas interpretações. E apesar de ter interpretações diferentes, o que todos os teólogos concordam é que o noivo é Cristo. E aí, sobre o direcionamento da parábola, alguns defendem que ela se aplica exclusivamente aos judeus, enquanto outros acreditam que ela se refira a todos os que professam a fé cristã, independente se são judeus ou se são gentios. Então, quando fala desses todos que interpretam, que professam a fé cristã, ele inclui aqueles que são verdadeiros, né, aqueles que são cristãos verdadeiros e aqueles que são cristãos apenas nominais, ou seja, que eles apenas se dizem cristãos. E a gente sabe que existem muitas pessoas assim, né, que eles são cristãos só do nome, no nome, né, eu sou cristão, mas na verdade eles nunca se converteram verdadeiramente. E aí o principal argumento de quem utiliza, né, quem defende que essa parábola, a aplicação dela é exclusiva aos judeus, é que a igreja é a noiva. Então não poderia dizer que as virgens, né, eram os cristãos, eram os que não são judeus, os ímpios, né? Porque a igreja é que é a noiva e não as madrinhas. E de fato a própria Bíblia diz isso, que a igreja é a noiva. E a igreja ela é formada por todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, né? E eu cresci aprendendo, quando ouvi a parábola das 10 virgens, que as virgens são os cristãos, né? Então, assim, tem essas diferenças. Alguns interpretam de um jeito, outros interpretam de outro jeito. E também tem os que defendem que a voz que anuncia o noivo, né? O noivo está vindo, aquela pessoa que gritou, são os profetas que proclamaram que o Messias viria. E eu concordo com isso também, né? Pode ser. Sob esse aspecto, as virgens loucas, elas são os judeus que não receberam Jesus, né? Apesar de terem às vezes até convivido com Jesus, eles não acreditaram, eles não aceitaram, eles não receberam Jesus, então eles não se converteram ao cristianismo. E os judeus prudentes são aqueles que aceitaram, que receberam, que reconheceram que Jesus Cristo é o Cristo, né? Que ele é o Filho de Deus. E estes pertencem então aos remanescentes que serão salvos. Dentre os que defendem que a parábola se aplica aos cristãos, existe uma grande variação de interpretação, que basicamente são diferentes entre si sobre o que representa os elementos principais da parábola. Então, por exemplo, alguns acreditam que as virgens loucas são os verdadeiros cristãos que abandonaram a sua fé, enquanto outros defendem que não se tratam de cristãos verdadeiros. Por quê? Porque os cristãos verdadeiros, eles não abandonam a sua fé, mas se trata apenas de crentes nominais, pessoas que se dizem cristãs, mas que nunca foram de verdade. Então a figura do azeite, ela também é muito discutida. Então alguns dizem que é o Espírito Santo, e pode ser. Alguns dizem que representa o amor, alguns dizem que representa a graça de Deus. Com relação ao sono, né? Porque diz que todas dormiram, tanto as prudentes quanto as loucas. Então, o sono, para algumas interpretações, eles dizem que o sono representa a morte física, então elas morreram. Para os outros, representa um momento de fraqueza espiritual.
E tem outros que representam simplesmente a demora de Cristo, né? Provando aqueles que o esperam, né? Se eles são realmente convertidos ou não. Então, independente da interpretação que cada um faz, o que fica bem claro nessa parábola é essa separação que vai haver quando Jesus vier, que vai haver no juízo. Então, Deus vai separar aquele que é cristão de verdade, que é convertido de verdade, daquele que não é, daquele que é apenas de boca, apenas de aparência. Então, esses dois, eles terão destinos diferentes, apesar de conviverem juntos, né, de viverem juntos. Então, seja qual for a interpretação adotada, se é uma ou se é outra, se é para cristão, se é para judeu, a gente, independente disso, tem muitos ensinamentos que a gente tem nessa lição e que a gente pode trazer para as nossas vidas, e eu vou falar alguns desses ensinamentos agora. Primeiro ensinamento: todas eram virgens. Então, isso não significa que alguns perderão a sua salvação, mas que alguns nunca tiveram a sua salvação. Então, as virgens loucas, em nenhum momento diz que elas foram prudentes, e as prudentes, em nenhum momento diz que elas se tornaram loucas. Então, a parábola começa com 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. Então, se aqui, nessa parábola, a virgindade representa religiosidade, né? A gente pode perceber que essa religiosidade não vai poder salvar ninguém, né? Não basta ser virgem, é preciso ter azeite. Então, você não basta ser cristão, é preciso você ter o Espírito Santo, né? Você ser cristão de verdade, você ser convertido de verdade. Porque as loucas, elas também eram virgens, elas também tinham lâmpadas, mas elas saíram sem azeite. Ou seja, né, se a gente acredita que o azeite é o Espírito Santo, elas não tinham o Espírito Santo, elas não foram transformadas de verdade, elas não se converteram verdadeiramente, né, a Deus, a Jesus Cristo. Outra coisa que a gente aprende com essa parábola é que as aparências elas enganam, e isso nós sabemos que é verdade. Por quê? As 10 eram virgens, as 10 possuíam lâmpadas, e as 10 saíram ao encontro do esposo com as suas lâmpadas acesas. Então, no primeiro momento, seria praticamente impossível você separar quem eram as loucas das prudentes. Aparentemente, todas eram iguais, né? Todas eram virgens e estavam preparadas, esperando o noivo. E realmente é muito difícil, muitas vezes, a gente conseguir separar o crente carnal do crente espiritual. A gente vai perceber pelas atitudes. Então, assim, muitas vezes aquele crente que é crente só de boca, né, que só vai à igreja, que diz que é convertido, mas que de verdade não é, ele tem uma aparência de cristão de verdade. Então, assim, frequentam as mesmas igrejas, ouvem os mesmos louvores, ouvem as mesmas pregações, muitas vezes até pregam fervorosamente, porque às vezes têm o dom da palavra, eles sabem falar muito bem, eles muitas vezes curam, muitas vezes até expulsam demônios, e a Bíblia fala sobre isso, mas eles não são cristãos de verdade, eles não são crentes de verdade, nunca foram. E a gente está vivendo isso agora, vendo recentemente, né? Essa história com aquela pastora, né, pregadora, cantora, tudo, Flor de Lis, que tinha a aparência de cristã, mas que nós percebemos que de cristã ela não tinha nada, né? Então, essas pessoas, né, esses cristãos nominais que têm a aparência de cristão, eles podem até enganar os homens e podem enganar por algum tempo, mas a Deus não engana nunca. Então, por mais que as pessoas olhem e acreditem que é um cristão de verdade, Deus sabe que não é, e Deus a gente não engana nunca. Então, assim, e nessa parábola, Jesus ele usa praticamente a mesma expressão que ele já havia utilizado em Mateus 7, quando ele diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, em Mateus 7, 23. Então aqui ele fala quase a mesma coisa: eu não sei quem são vocês, sai daqui. Então nosso Deus ele é justo, e no final, né, no juízo final, não haverá intrusos, não tem aquele que vai conseguir enganar a Deus. A gente pode conseguir enganar as pessoas e pode conseguir enganar até durante a vida inteira, mas
na hora H, na hora do juízo, na hora do vamos ver, não vai ter engano. O Senhor, ele sabe separar certinho, né? Os bodes das ovelhas, o joio do trigo, e faz essa separação das loucas e das prudentes. Então, muitas vezes a pessoa ela consegue manter uma aparência de espiritual por algum tempo, mas não por muito tempo. E quando a gente aceita Cristo, o que a palavra diz? Que nós nos tornamos novas criaturas. Por quê? Porque a criatura carnal, ela morre e nasce uma criatura espiritual. Então nós deixamos de ser carnais e nos tornamos espirituais. Só que muitas pessoas, elas aceitam Jesus da boca para fora. Então essa mudança, esse novo nascimento nunca acontece na vida dessa pessoa. Então ela nunca se torna espiritual, ela vai ser sempre carnal. Às vezes ela tem até aparência de espiritual, mas na verdade ela é carnal. E essa carnalidade, ela vai aparecer em algum momento da vida dessa pessoa, em algumas atitudes, em alguns comportamentos, né? Então nós temos que ficar atentos, porque essa carnalidade, essa loucura, ela vai aparecer, né? Porque quem é carnal e quem é espiritual. E aí diz o quê? Que as lâmpadas, elas se apagaram. Se por um lado, inicialmente, é muito difícil a gente distinguir, né, quem é quem, porque todas eram virgens, todas estavam com as suas lâmpadas acesas, mas como nós falamos, isso não vai durar por muito tempo. Então há um momento que essa diferença ela se torna visível. Você consegue perceber aquele que é carnal daquele que é espiritual, porque as lâmpadas elas se apagam, né? O azeite não vai durar muito tempo. O cristão carnal, né, ele não vai conseguir manter acesa a lâmpada muito tempo, e no momento que Jesus vier, né, no momento que o noivo vier, essa lâmpada não vai estar acesa, ela vai estar apagada. Então, essa hipocrisia, essa religiosidade, essa aparência podem até iluminar o caminho por algum tempo, mas não por todo o tempo, e no principal momento, que é o da salvação, né, que é o do juízo final, que é da volta de Jesus, que é da vinda do noivo, essa lâmpada ela vai estar apagada, né? Então nós precisamos ter esse cuidado, né, se nós somos crentes que realmente aceitamos Jesus de coração, né, se nós aceitamos a palavra de Deus, se nós aceitamos a vontade do Senhor, se nós somos obedientes ou se nós somos apenas por aparência. Outra coisa que a gente aprende, que o azeite ele é individual, e isso é muito sério. Não tem como você dividir o seu azeite. Então, pais, por exemplo, o mais espiritual que você seja, não tem como você passar o seu azeite para o seu filho. O seu filho ele precisa ser também espiritual. Então o azeite ele é individual, né? Não passa de pai para filho, não passa de marido para esposa, não passa de irmãos. A gente pode até incentivar que as pessoas busquem, né, o seu próprio azeite, que as pessoas estejam preparadas, mas não tem como a gente passar o nosso azeite para outras pessoas. E como nós vimos, com relação ao azeite, existem interpretações diferentes, né? Há alguns que dizem que é o amor de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que é a graça de Deus. Não importa. O que importa é que o azeite, independente do que é que ele seja, né, se é a graça de Deus, se é o amor, se é o Espírito Santo, ele é visível, ele faz diferença na vida daqueles que são salvos de verdade, na vida daqueles que são crentes de verdade, né? E não tem como você dividir, como eu já disse, é suficiente para você, para sua vida, né? Então só está presente na vida dos prudentes, né? Na vida daqueles que são cristãos verdadeiros. E outra coisa, esse azeite ele não pode ser obtido por esforço. Nós precisamos estar preparados. E como eu disse, quando a gente aceita a Cristo, nós nascemos, nos tornamos novas criaturas espirituais. E isso acontece uma transformação na nossa vida. Então, quem é nascido do Espírito, ele é diferente, né? Ele é obediente, ele tem os frutos do Espírito na sua vida. Então, você vê a diferença. E a salvação, a gente não recebe por esforço. A gente recebe a salvação pela graça de Deus, foi pelo que Jesus fez. Mas nós precisamos aceitar
e acreditar em Jesus Cristo. E quando nós aceitamos e acreditamos, essa transformação vai tornar evidentes alguns comportamentos nas nossas vidas. Então nós não somos salvos por causa do comportamento que nós temos, mas os comportamentos que nós temos evidenciam a nossa salvação, a nossa transformação, que nós realmente tivemos um encontro com o Senhor e tivemos a nossa vida transformada. Então aquelas virgens loucas, elas talvez representam aquelas pessoas que querem fazer muitas coisas, né? E quando o noivo chegou, ela foi atrás de comprar e voltou para mostrar para o noivo que elas se esforçaram, que elas foram atrás do azeite para comprar. Mas na verdade, o que o noivo viu? Não foi o esforço delas, foi que elas não estavam preparadas. Elas não estavam prontas esperando a chegada do noivo. E elas foram rejeitadas pelo noivo. E o noivo falou: não, vocês não vão entrar aqui. Eu não sei quem são vocês, eu não conheço vocês. Então, assim, não adianta você fazer muitas coisas, mas com a motivação errada, né? Existem pessoas que fazem muitas coisas, mas com a motivação errada. Às vezes fazem até coisas boas. Como eu falei, o exemplo da Flor de Lis. Ela adotou muitas crianças. E isso é uma coisa boa. Mas ela adotou com a motivação errada e ela fez muitas coisas erradas. Então não adianta você fazer uma coisa boa com a motivação errada e aos olhos das pessoas parecer que é bom, porque Deus não vê a aparência, Deus vê o nosso coração, Deus vê a nossa intenção, Deus vê o que passa na nossa cabeça, Deus vê aquilo que a gente faz em secreto, aquilo que ninguém vê que você está fazendo, escondido, Deus está vendo. Então nós temos que ter essa consciência. E também a consciência de que nós temos que estar preparados e que tudo aquilo que nós fazemos tem consequência nas nossas vidas. E aí a parábola também nos ensina sobre a prudência e a vigilância. Então muitos pregadores, de maneira equivocada, eles pregam que apenas as virgens loucas dormiram. Mas quando a gente lê o versículo, deixa eu ver qual que é. O versículo 5 diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então não foram somente as loucas que dormiram, todas dormiram, tanto as prudentes quanto as loucas. Então essa questão delas terem dormido não quer dizer que foi um relaxo delas e que só as loucas fizeram isso. Todas fizeram, né? Então o sono não foi um sinal de loucura. E as loucas, elas não se tornaram loucas só porque elas dormiram, elas já eram loucas desde o começo. Então, assim, a prudência não está relacionada ao sono, mas ao fato de ter azeite. Então, as prudentes também dormiram, mas elas estavam preparadas, elas tinham azeite. Então, mesmo que o noivo demorasse, como foi o caso, elas estavam prontas, elas estavam preparadas, elas tinham azeite para esperar o noivo o tempo que fosse. Então, isso é ser prudente, é você estar preparado, é você possuir o azeite, é você não ser pego de surpresa. E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: a mensagem principal dessa parábola é sobre a importância de estarmos preparados e vigilantes. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. Precisamos ser zelosos todo o tempo de nossas vidas. O zelo temporário pela volta de Cristo não serve para nada. Precisamos estar prontos e isso pode significar uma longa espera. Vigiar significa estar preparado para a volta de Cristo em todo o tempo. Essa parábola nos ensina que as virgens nécias esperam o noivo a qualquer momento, mas as virgens prudentes esperam o noivo a todo o momento. Elas tinham o azeite, elas estavam preparadas para uma longa espera, elas vigiaram. Então, para concluir, nada melhor do que as próprias palavras de Jesus: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. Então, nós temos que estar preparados e vigilantes todo o tempo, né? Nós não podemos descuidar, nós não podemos achar que o noivo está demorando e ficar como as loucas. Essa é a diferença entre a louca e a prudente.
A virgem louca não estava preparada, apesar de ter a aparência de que estava. E a virgem prudente, ela está preparada, porque ela não sabia se o noivo ia demorar, ela não sabia se o noivo ia chegar logo. Talvez naquela época já tivesse essa tradição de às vezes o noivo demorar. Então as virgens prudentes, elas estavam preparadas. Elas não levaram apenas o azeite da tocha, elas levaram o azeite sobrando, porque se elas tivessem talvez que ficar ali a noite inteira esperando, elas teriam azeite para esperar a noite inteira. Então elas estavam preparadas para a chegada do noivo. E é assim que nós temos que estar, preparados para a volta de Jesus. Não importa se ele vai demorar, se ele vai vir amanhã, se ele vai vir daqui a 100 anos, se ele vai vir daqui a 1000 anos, a gente não sabe. A Bíblia diz que nem o próprio Jesus sabe o dia que ele vai voltar, mas fala que ele vai voltar. Então nós sabemos disso. E quando ele voltar, nós não podemos ser pegos de surpresa. Ah, eu não sabia, porque a gente sabe, sim, a gente sabe que ele vai voltar. Só que a gente não sabe quando. Então nós temos que estar preparados. É igual quando você tem um filho. Você só compra a fralda depois que a criança nasce? Você só compra o leite depois que a criança nasce? Não. Você só compra o leite quando ela chora e está com fome? Não, você compra antes, você se prepara, né? Você compra a roupinha, você compra a fralda, você compra o leite, você compra tudo, você se prepara para a chegada daquele bebê. Então nós também temos que nos preparar para a volta do Filho do Homem, para a volta de Jesus, para a volta do noivo. Nós não podemos estar despreparados, desapercebidos, né? E Jesus, ele dá muita ênfase a isso, tanto que ele fala várias parábolas, ele fala várias vezes sobre a importância, né, de nós estarmos prontos, e fala muitas vezes que vai haver essa separação. Não é porque hoje tá todo mundo junto, e às vezes dentro da igreja física também tá todo mundo junto, é o justo e o ímpio, e às vezes o ímpio tá tendo até mais destaque do que o justo. Isso não quer dizer que na salvação não vai haver separação. Então, assim, por mais que o ímpio esteja dentro da igreja, esteja tendo destaque, esteja pregando, esteja fazendo sinais e maravilhas, ele não vai ter salvação, ele não vai ter vida eterna. Então, o nosso foco tem que ser sempre a salvação, a vida eterna, né? Então, a gente tem que estar sempre orando para Deus, pedindo para Ele nos mudar, pedindo para Ele nos transformar, pedindo para Ele nos dar sabedoria, pedindo para Ele nos fortalecer, para aumentar a nossa fé, porque o mais importante da nossa vida é a salvação. Nós precisamos ser prudentes, nós precisamos estar preparados, amém? Essa é a lição de hoje. Compartilha aí para que mais pessoas possam ser abençoadas, possam ouvir a palavra de Deus, e até a próxima aula.